Pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa casa virtual, essa casa que eu tanto gosto, onde a gente pode compartilhar conhecimento de qualidade, de uma forma gratuita e compartilhando com grandes nomes do nosso país. E hoje nós vamos receber uma preciosidade nesta noite. Hoje, que é dia 5/11 de 2025, nós vamos ter o privilégio de debater uma temática de suma importância para o direito nacional, seja para a esfera trabalhista, também como para a esfera previdenciária. Vocês estão preparados? Vamos receber o nosso queridíssimo Dr. Diego Petassi. O Dr. Diego é um juiz trabalhista fantástico que vai estar aqui compartilhando conosco essa noite fantástica. Vai ser uma noite extraordinária. Peguem suas canetas porque tem muito aprendizado essa noite. Essa noite promete, pessoal. Vamos entrando. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindas. Vamos entrando pouco a pouco, sem pressa. Vão pegando o seu cafezinho, seu tererê, seu chimarrão. Qualquer lugar que você estiver nesse Brasil, já vai pegando a sua bebida, a sua água, o seu vinho. Quem estiver nas serras, né? Tão bom, tá no frio, tomar um vinhozinho. Nessa noite, onde quer que você esteja neste Brasil, no mundo, né? Aí, para aí que está essa rede mundial, né, pessoal? Pouco a pouco, bem tranquilos, se preparando para essa noite fantástica. Boa noite, doutor Diego. Primeiramente, eu quero agradecer imensamente. É uma honra ter o senhor aqui conosco, na nossa casa virtual, a casa onde nós vamos compartilhar esse conhecimento gratuito e de qualidade. O doutor Diego, que é um juiz do trabalho, que eu acompanho, que eu sou fã do trabalho dele, e vai estar aqui nos ajudando e compartilhando o seu conhecimento primoroso, tirando as dúvidas de todos os previdenciaristas, trabalhistas, pessoal que está estudando para a OAB, advogados, outros colegas, né, doutor Diego, magistrados e demais operadores do direito que estão aí nos acompanhando. Então, primeiramente, eu quero agradecer imensamente, doutor Diego, é um privilégio tê-lo aqui conosco e dizer que eu tenho certeza que essa noite vai ser extraordinária. Muito obrigada, doutor. Seja muito bem-vindo. Boa noite a todas, boa noite a todos. Eu agradeço muito o convite da doutora Fernanda. É sempre um prazer que possamos debater direito do trabalho e também direito previdenciário. É uma honra participar. Que bom, doutor. Doutor, então vamos começar essa noite. O senhor está onde já? Para a gente já começar aquecendo os lares que estão nos assistindo, os escritórios, os gabinetes. O senhor está onde, doutor? Qual é a sua jurisdição hoje? Eu atuo em Santo André. Sou juiz auxiliar na terceira vara do trabalho de Santo André. Inclusive, eu Santo tive André. pauta hoje. Opa, nossa, doutor, mais honra ainda, deve estar cansado, hein? Tudo Mas é bem. uma live curta, já tá no gatilho, já dando continuidade. Doutor, aproveitando então, para a gente já não se espichar muito nessa noite e levar todo esse conhecimento que eu sei que o senhor tem para poder ajudar muitas e muitas pessoas. Eu sempre digo que o conhecimento ele leva a luz na vida das pessoas. Doutor, com relação, o que o senhor entende? A gente percebe que no nosso mundo, no Brasil especificamente, muitos e muitos profissionais, eles ainda têm dúvidas sobre onde que termina a competência da Justiça do Trabalho, onde que começa a do INSS, quando que acontece um acidente de trabalho, em que momento que entra a Justiça do Trabalho e quando que o advogado previdenciário ele deve atuar. O senhor poderia nos auxiliar, nos iluminar com esse questionamento, doutor? Claro. Bom, o acidente de trabalho, que é conceituado a partir do artigo 19 da Lei 8213 de 91, ele envolve repercussões previdenciárias e repercussões trabalhistas.
As repercussões previdenciárias basicamente referem-se à cobertura do segurado, na condição de segurado, quanto a benefícios que podem decorrer desse acidente de trabalho. Aí estamos falando basicamente de três benefícios previdenciários: o antigo auxílio-doença, atual auxílio por incapacidade temporária, na hipótese em que há uma incapacidade total, porém provisória, temporária, né, e em que o trabalhador, a partir do 16º dia de afastamento, ele deixa de receber os salários da empresa e passa a receber o benefício previdenciário. O auxílio acidente, na situação em que ele tem capacidade para o trabalho, porém ele é sequelado, ele tem uma sequela em razão dessa doença ocupacional ou desse acidente, que prejudique sua capacidade de trabalho e que justifique, inclusive, uma readaptação, uma reabilitação em outra atividade compatível com seu quadro clínico. Aí, esse auxílio acidente é recebido enquanto o trabalhador trabalha, né? Ele recebe os salários normalmente do trabalho dele e o auxílio acidente. E na situação de incapacidade permanente e total, que é o pior cenário possível para o trabalhador, nós temos a aposentadoria por invalidez. Essas são as repercussões básicas na seara previdenciária. E quanto à militância previdenciária, o advogado previdenciário bem sabe que ele vai atuar tanto na esfera administrativa, em requerimentos face ao INSS, ou até na esfera judicial, contra o INSS, quando esses requerimentos não são deferidos, né? Há, inclusive, as varas competentes da esfera civil que vão receber esses processos para discutir ou a concessão do benefício ou eventual reclassificação do benefício. Para a esfera trabalhista, nós temos duas repercussões básicas. A primeira repercussão diz respeito à garantia provisória de emprego de 12 meses do artigo 118 da Lei 8213. A partir do momento em que o trabalhador tem a alta da Previdência Social, ele pode retornar ao trabalho. Se ele foi vitimado por um acidente de trabalho ou uma doença ocupacional e percebeu o auxílio por incapacidade temporária, quando ele retorna, ele tem a garantia provisória de emprego de 12 meses. Ele não pode ser despedido, salvo dispensa por justa causa. Ele pode se demitir, mas ele não pode ser despedido sem justa causa. Além da questão da garantia provisória de emprego, nós temos talvez aí o ponto mais nevrálgico, digamos assim, dos processos trabalhistas que envolvem acidentes de trabalho, que dizem respeito à responsabilidade civil do empregador, né? Ou por responsabilidade objetiva, que seria decorrente de uma situação de atividade de risco, onde aquele risco se concretizou em um dano material, moral ou estético ao trabalhador, e também a responsabilidade subjetiva, fundada em algum grau de culpa do empregador. O empregador teria concorrido total ou parcialmente de forma culposa, por ato ilícito ou omissão ilícita, para gerar aquela repercussão, aquele acidente ao trabalhador. É importante mencionar, quanto à questão da garantia provisória de emprego, que nós temos um recente precedente do TST, salvo melhor juízo, é o precedente 125, ou IRR 125, que é uma conversão da súmula 378, que reconhece a garantia provisória de emprego ao trabalhador quando há um laudo, um laudo médico no processo do trabalho que estabeleça a existência da doença ou da redução da capacidade para o trabalho e o nexo de causalidade com as condições de trabalho, ainda que esse trabalhador não tenha se afastado e não tenha recebido o auxílio por incapacidade temporária. Essa situação é muito comum no Brasil, infelizmente, ainda hoje, porque nós temos uma subnotificação muito grande de acidentes de trabalho. Obviamente que não é toda vez que o trabalhador fica doente ou se acidenta que é em razão do trabalho. Mas muitas vezes, quando há uma dúvida, ou mesmo quando há uma conduta ilícita patronal, omite-se a comunicação à Previdência Social. E, Sim. principalmente, teria que ser o empregador que comunicaria através da comunicação por acidente de trabalho, né? Excelente, doutor, fantástico. Complementando, então, que o doutor comentou com relação, né, principalmente na esfera que o doutor Diego trabalha, que é a esfera trabalhista, né? Com relação à mentalidade do julgador, né? Apenas complementando, então, na parte previdenciária, tá, pessoal?
quem estiver atuando, como o doutor Diego comentou, eu só vou pincelar um pouquinho mais, que é a área que eu atuo, né? Com relação a esses benefícios de incapacidade temporária, seja a espécie B91, que é caso acidentário, né? Auxílio doença acidentário, ou auxílio acidente, se tiver restado essas sequelas de forma permanente, tá, pessoal? Não é uma sequela momentânea, isso é bem interessante, prestar atenção, anotem aí, tá? Isso faz toda a diferença na hora de fazer uma instrução probatória dentro de um processo previdenciário, como também esse benefício por incapacidade, quando é constatado pelo perito judicial a incapacidade permanente, que gera-se aí uma invalidez, e caso o advogado tenha colocado também, dependendo da pessoa, um adicional de 25%, já está simulado pelo nosso STF, tá? Mas tem que ser comprovado mediante laudo pericial, laudo do próprio perito do judicial, tá, pessoal? Não é o perito assistente que muitas vezes os segurados levam. Não, é o perito judicial de confiança do juízo. E também casos como, por exemplo, pensão por morte, se nós tivermos um óbito do segurado aí em decorrência deste acidente, que pelo que eu acompanho também na jurisprudência trabalhista, doutor me corrija se eu estiver errada, também temos aí uma possibilidade de um pedido de uma pensão vitalícia, né, doutor? Sim. Aproveitando, então, que o doutor Diego estava falando, com relação à comprovação do nexo. Como que é difícil a comprovação do nexo dentro dessa temática do acidente de trabalho? Como que eu vou comprovar o nexo entre o acidente, o fato gerador, e o trabalho? Como que a gente faz? É um conjunto probatório muito robusto. Como o senhor já disse, né, doutor, nem sempre as próprias empresas elas emitem a CAT, para não dizer quase nunca, né? São poucas as empresas que ainda têm um corpo jurídico bem organizado, grandes empresas que normalmente já têm uma construção já para que se tenha esse amparo, né? Então, doutor, eu lhe pergunto, a fim de clarear, de esclarecer, que eu tô vendo que essa live, muitas vezes, ela é mais. Muitas vezes não, eu sempre digo que é sempre, né? Ela é sempre mais assistida depois do que no momento que a gente está fazendo. Aí a gente entra, é um número assim absurdo de visualizações. Então já vai ficar para você que vai nos assistir depois também, tá, pessoal? Aproveita essa oportunidade que o Dr. Diego está nos proporcionando, levando luz e conhecimento para todos. Doutor, do ponto de vista da justiça do trabalho, da sua esfera, quais erros e acertos o senhor observa nessas provas apresentadas? O que nós podemos melhorar na atuação como advogado, seja na sua esfera como julgador, juiz do trabalho, analisando o advogado trabalhista que está apresentando, como também já corroborando com relação à parte da prática previdenciária? O que o senhor entende que seria importante nos seus casos práticos que o senhor tem acompanhado? Bom, a questão do nexo de causalidade não é que é uma prova tarifada, tá? Mas a prova principal, aí, a prova mais essencial, é o próprio laudo pericial. A diligência pericial médica, tanto previdenciária, mas especialmente a trabalhista, ela pode ser dividida em duas partes. A primeira parte é o exame clínico, quando o perito vai fazer todo o exame no trabalhador, vai analisar os exames que ele tenha para apresentar e vai fazer o exame clínico lá e vai conversar também com o trabalhador para identificar eventuais sintomas e se há realmente uma doença ativa, se há uma situação de redução da capacidade para o trabalho. Lembrando que pela lei previdenciária, só é doença ocupacional ou acidente de trabalho aquele que produza algum grau de incapacidade, né? Ao menos para os previdenciários é isso. Perfeito. E também tem essa repercussão na esfera trabalhista. Uma vez feito esse exame clínico, se o perito entender pertinente, ele vai até o local de trabalho e faz a vistoria. Obviamente que ele tem que justificar nas hipóteses em que ele não faz a vistoria. Geralmente, as hipóteses em que ele não faz a vistoria são hipóteses em que no próprio exame clínico ele identifica que não tem redução da capacidade para o trabalho. É na vistoria, basicamente, que o perito vai identificar se há condições de trabalho que causaram a lesão ou que agravaram ou que fizeram eclodir a lesão de alguma forma. Ele vai fazer a correlação de causa e efeito entre os sintomas que o trabalhador tem, as condições que ele tem
que ele apresenta naquele momento, e a atividade. Nesse momento é importante se atentar, seja o advogado, seja o assistente técnico, sobre as ferramentas que o perito vai utilizar para fazer essa análise. Essa análise geralmente envolve uma análise, quando se refere a uma doença ósseo-muscular, que, que Uhum. atinge músculos, tendões e ossos, geralmente essa análise é feita por uma análise de risco ergonômica. Né? Uhum. Tem ferramentas de análise de risco ergonômica, existem teorias lógicas que o perito vai aplicar ali para identificar se as posições corporais que o trabalhador utiliza na maior parte do trabalho vão causar ou vão agravar aquela lesão, como, por exemplo, manter os braços elevados acima da linha do ombro por muito tempo, uma sobrecarga que vai atingir a coluna cervical ou a coluna lombar, carga excessiva de peso e algumas outras questões. Essa análise do ambiente de trabalho também é importante nas situações de acidentes típicos, que são aqueles acidentes instantâneos que ocorrem com um fato específico, como, por exemplo, um problema na máquina que acabou causando o esmagamento de um segmento Uhum. corporal, ou Dedo, por exemplo. Uhum. exatamente, ou a perda Uhum. de um membro. Aí é importante fazer a vistoria no maquinário, identificar se o maquinário observa as prescrições das normas técnicas. Nesse sentido, Uhum. deve-se apoiar o perito e também os assistentes técnicos e também os advogados na análise pela norma regulamentadora 12, que é uma Uhum. trata sobre as condições de segurança dos equipamentos, do maquinário, além de algumas outras normas técnicas específicas que possam tratar de algum maquinário específico. E, a título de complemento, aí eu posso ter o cabimento de uma prova testemunhal e também Uhum. pessoais das partes. Mas a título de complemento. É A importante. testemunha estaria, então, corroborando, né, diante de todo esse conjunto probatório, exclusivamente a testemunha. Então, é uma prova muito frágil, seria isso, doutor? Me parece que sim, porque Uhum. o perito vai fazer essa análise no meio ambiente de trabalho. Então, a testemunha, aí no caso, até pode ser utilizada em tese para contrariar a prova pericial, desde que seja algo que faça sentido, que seja uma informação extremamente relevante. Eu estou dizendo isso porque nós temos, tradicionalmente, muitas situações em que o perito faz a análise de risco ergonômico, ele vai lá, ele olha o maquinário, ele olha as condições de trabalho, ele pega um empregado paradigma, identifica a postura daquele empregado paradigma durante o Uhum. trabalho e faz a análise ergonômica. Para trazer uma testemunha, para tentar contrariar, ou até mesmo para corroborar esse perito para a testemunha fazer mímica lá na frente do juiz, mostrar como faz assim com o braço, como faz assim com o pescoço, sinceramente, É complicado, né, doutor? eu não vejo muito sentido nesse tipo de prova. Chega na Onde eu... sala da audiência, passa, É, ué, o que está acontecendo nessa pois audiência é, do doutor Diego? pois é. Onde faz mais sentido essa testemunha? Em acidentes típicos. Por que em acidentes típicos? Porque Sim. a mecânica do acidente não vai ser reproduzida na vistoria. Pelo Uhum. às vezes o perito Uhum. não consegue nem fazer a vistoria. O adequado seria que as empresas documentassem, fizessem a investigação e documentassem, até pelo PGR, né, Programa de Gestão de Riscos lá, que Sim. fizesse análise dos acidentes, que documentasse. Mas, primeiro, nem todas as É, empresas fazem isso. não temos uma estrutura no Brasil, né, Exatamente. doutor? E não temos também uma educação. Eu sempre digo que a educação previdenciária ela é muito frágil. E eu vejo também que nessa parte da justiça do trabalho também é muito frágil, principalmente para o corpo jurídico de muitas e muitas empresas. Muitas vezes não é nem porque não quer, porque não tem a informação adequada para se encaixar de uma forma que leve uma proteção para os seus trabalhadores e para a própria empresa logo, né? Também, porque é para os dois lados sempre, né? Então, doutor, complementando brilhantemente essa explanação, né? Algo que, assim, me deparo muito dentro do meu escritório de advocacia é com relação à questão do nexo causal, onde nós temos a causa e nós temos a concausa. Principalmente nessas questões de doenças osteomusculares, LER, DOR, enfim, todo o conjunto que a gente tem de doenças ali, que nós muitas vezes já temos até um KNAI, né, demonstrando já uma presunção já com relação, uma presunção relativa com relação a essa doença ocupacional.
muitas vezes não é um fato gerador que vai dar, mas um motivo de progressão ou agravamento que a gente consegue constatar. E eu conto para vocês algo da prática dentro de um escritório de advocacia, que o doutor está compartilhando as práticas dentro da judicatura trabalhista, né? O que nós encontramos de muito difícil é que muitos peritos judiciais não têm o conhecimento da temática. Então, nós fazemos uma quesitação. Eu sempre digo que eu costuro o perito e eu explico para ele o que, que significa o nexo causal, o que, que é um acidente de trabalho, porque às vezes eles não sabem que existe um acidente de um nexo causal equiparado ao acidente de trabalho, por exemplo. Não há um conhecimento, até porque o estudo do perito ele é muito específico da área de medicina, embora faça cursos, se qualifique, nem sempre ele está capacitado para aquele perfil de perícia. E a gente sofre muito com relação a essa parte de compreensão, principalmente na questão do nexo causal, da concausa. É uma luta, mas a gente segue em frente, a gente não desiste. E quando a pessoa não detém o conhecimento, a gente tem que fazer com que ela compreenda o que você está querendo dizer, para que você seja compreendida, ela analise, ela pense, para verificar, para dar uma complementação de laudo, eventualmente, ela reflita, nossa, eu não sabia ter a humildade de reconhecer, né? E o doutor Diego é um juiz assim que eu já sei. O doutor Diego, ele é um juiz que ele reflete muito, né, doutor? Tem sentenças fantásticas aí pelo Brasil afora. E ele estuda muito, além de ser muito estudioso, né? Uma pessoa extremamente, assim, de um altíssimo padrão, e por isso que eu digo para você que está nos assistindo, aproveita, anota, compartilha com os colegas, envia essa live para o seu colega que está precisando de adquirir conhecimento, porque é um conhecimento gratuito de qualidade, gente. Para o doutor Diego estar falando, nós vamos ter que fazer uma aula paga, gente, e aqui está sendo gratuito para vocês. Então, doutor, nós já estamos indo para o finalmente, tá? Eu tenho mais uma perguntinha para fazer. Porque do nosso horário, eu sempre digo que as lives gostosas são aquelas que a gente fica com aquela vontade, eu quero mais, né? Olha, Rosa.na, ótimo juiz, também acho Rosa. Muito Os obrigado. comentários ali. Então, doutor Diego, como que o senhor acredita, para a gente fazer uma reflexão em âmbito nacional aqui, para os colegas todos, como que o senhor acredita que no futuro nós teremos uma integração maior entre a Justiça do Trabalho, o INSS, por exemplo, no compartilhamento de informações ou uma eventual automatização de benefícios decorrentes de acidentes, de trabalhos, um diálogo entre essas esferas, para que haja um fortalecimento de uma proteção social. Bom, eu acho que o maior problema se refere à divisão de competências, né? Porque nós temos algumas questões previdenciárias que são de competência da Justiça Federal, como, por exemplo, quando o INSS vai cobrar os recolhimentos que o empregador não faz. Temos competência da esfera estadual, quando o segurado vai reclamar o benefício previdenciário, e nós temos a competência trabalhista para as questões envolvendo o empregador. Só que como há repercussões do mesmo fato, como acidente de trabalho, na esfera trabalhista e na esfera previdenciária, nós podemos ter situações de decisões contraditórias, porque são órgãos diferentes, são ramos diferentes, são juízes diferentes. Aí pode chegar uma situação estranha em que o trabalhador vai ganhar o benefício na esfera previdenciária e na esfera trabalhista vai perder na questão da responsabilidade civil, quanto à pensão, ou dano moral, ou dano Já estético. vi. Já passou por mim alguns casos assim, exatamente. Exatamente. O ideal seria essa integração. Nós não temos Uhum. ainda. Teria que passar pela integração da competência, a meu ver, e por alguma situação que vinculasse o INSS pela sentença trabalhista. Hoje, com base nas regras de processo civil, eu não consigo impor ao INSS o cumprimento de uma sentença trabalhista. Aí, muitas vezes, o trabalhador vai se ver obrigado a ajuizar uma segunda demanda para discutir contra o INSS uma matéria que ele já discutiu contra o empregador, com as mesmas situações fáticas, mas com a repercussão previdenciária. E uma situação que poderia ser resolvida em uma relação processual passa a ser resolvida em duas Em relações processuais. duas relações. E muitas vezes, doutor, o que acontece?
Algumas vezes eu junto, por exemplo, uma sentença trabalhista num processo meu previdenciário, foi constatado nexo causal. Um exemplo de, por exemplo, um trabalhador bancário, que eu tenho bastante cliente bancário no escritório. Foi constatado nexo causal, um F41, ele tem doenças de depressão, cobranças excessivas, todos aqueles diagnósticos, né? Tem o perfil certinho do trabalhador bancário. E a gente junta uma sentença trabalhista de procedência configurado um nexo causal, configurado o acidente de trabalho, o perito foi brilhante no laudo, não há dúvidas, está tudo expresso. Laudos médicos fantásticos, tem laudos até escrevendo, falando, olha, orienta afastamento por prazo indeterminado, o que já nos induz para uma aposentadoria por invalidez, porque realmente está incapacitado para laborar, de jeito, não tem como trabalhar. O trabalhador, ele pode ter até a idade, mas ele não tem condições para exercer aquele tipo de labor, atividade habitual dele. E a gente junta e às vezes nós pegamos peritos que eles não observam isso e a gente fica nesse duelo, né? Então, é algo que eu acho que o Brasil tem que pensar, os nossos representantes têm que analisar isso, porque para as duas esferas, né, doutor, vai facilitar muito, né? O juiz trabalhista chega, tem um laudo previdenciário, já foi constatado, o perito judicial já fez um laudo, ele está perfeito. O juiz já fez a assinatura, seja na federal, seja no caso seria na estadual, porque nós estamos falando de competência acidentária, né? Então, ele já tem sentença, já tá tudo ok. Aí chega, nossa, então nem precisa, economia processual, né? Princípio da economia processual e dos gastos, né? Não precisa nem gastar com peritos na Justiça do Trabalho. Seria isso, doutor Diego? Penso dessa forma, sim, mas muitas Também. vezes temos algumas decisões, por exemplo, que o juiz vai tentar usar o laudo acidentário aqui na esfera trabalhista e aí o tribunal anula, por exemplo, mandando fazer a perícia. Aí nós corremos o risco de ter duas perícias Em segundas contraditórias. instâncias. Tem isso também. Tem isso também bem observado. É verdade. Mas então tá, doutor, gostaria imensamente, mais uma vez, de agradecer. Foi uma noite extraordinária, como eu já previa. Eu sabia que nós estaríamos aqui levando luz, porque são casos de muitas e muitas dúvidas. É o cotidiano, né, da esfera trabalhista, da esfera previdenciária. A gente que está militando e lidando com vidas. Porque os processos, eu sempre falo isso e eu imagino que o senhor também, pela a sua forma de atuar, com toda inteligência, com toda dedicação e com toda a presteza, a gente percebe que o processo ele não é um número, são vidas, são pessoas que estão ali, que têm uma família por trás e muitas vezes necessitando da tutela e da ajuda do Estado. Então, a gente está levando luz para essas pessoas e abençoando essas pessoas com o conhecimento. E eu te agradeço, doutor Diego, imensamente. Espero que agora consiga descansar depois de uma pauta enorme que teve hoje. Um beijo grande aí para Santo André, para essa região aí. Vocês têm sorte de ter um magistrado assim com vocês, hein? Muito obrigada, doutor. Foi um prazer enorme estar contigo essa noite. Eu que agradeço o convite mais uma vez e muito obrigado a todas e a todos que puderam acompanhar aí. Um abraço. Abraço, doutor. Tudo de bom. Boa noite. Boa noite.